Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu trouxe uma palavra baseada numa situação que aconteceu no meu Instagram e que me chamou a atenção sobre a quantidade de pessoas que ainda não conseguiram entender essa questão bíblica que fala a respeito do julgamento. Existe uma sentença para aquelas pessoas que fazem determinado tipo de coisa. E é importante a gente falar sobre isso, por quê? Porque isso vai ajudar você a ser transformado, a mudar, a viver aquilo que realmente Deus tem para a sua vida. E é importante a gente entrar nesse mérito, é importante a gente trabalhar essa questão, porque à medida que você vai sofrendo essa mudança, a sua vida vai começar a evoluir. E talvez você não esteja entendendo nada do que eu estou falando agora e eu já vou explicar para você. Eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque isso vai ajudar você a mudar a sua mente, a viver uma metanoia. E se você não sabe o que é isso, eu vou explicar para você ao longo desse vídeo. Mas antes de entrar nesse vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like aqui, se inscrever nesse canal, compartilhar essa palavra com o maior número de pessoas e deixar aqui nos comentários o que você sentiu ao ouvir essa palavra ao final desse vídeo. Não deixe de comentar, porque isso me dá uma direção se você está gostando desse vídeo, se é isso mesmo que você precisava ouvir. Isso me ajuda aí a propagar a palavra de Deus para todos aqueles que precisam ouvir. Então vamos lá, hoje a palavra está em Mateus capítulo 7, eu quero ler o versículo 1 e 2 e fazer uma reflexão muito profunda a respeito disso. Talvez você esteja aí se perguntando, pastor, eu sou de boa, eu sou tranquilo, eu não tomo conta da vida de ninguém, eu não me meto na vida de ninguém, mas você precisa saber dessa palavra, você precisa entender algo importante da parte de Deus, que está escrito nesse texto de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2, são os versículos que nós vamos ler e que vão ajudar você a compreender sobre o que eu estou falando. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor para nós em Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2, diz o seguinte a palavra do Senhor: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgado. E com a medida que tiver medido, vos medirão também. Presta bem atenção nesses dois versículos, porque são versículos bem profundos e que vão ajudar você a entender algo importante do caráter de Deus. Primeira coisa que você precisa entender a respeito do Senhor é que Ele é justo. E Ele se intitula na Bíblia como justo juiz. O Senhor, Ele é intitulado na palavra de Deus como justo juiz. Então, se Ele é o justo juiz, é porque Ele julga com uma justiça que nem eu nem você conseguimos compreender. Porque a nossa medida, a nossa justiça, o nosso olhar, ele é falho. Vou dar um exemplo para você, tá? Para você ver como a gente já julga sem precedente. Se eu disser para você que um pai estuprou o seu filho, você vai querer condenar este pai à morte. Mas se eu disser para você que esse pai, durante toda a sua vida, foi abusado e que a única forma que ele sabe viver ou fazer é o abuso. E aí você talvez esteja falando, mas isso não justifica. Claro que não, mas isso muda a sua percepção sobre o julgamento. Talvez você daria uma prisão perpétua se você fosse o juiz. Tendo essa informação, você daria 80 anos? A gente precisa saber todos os lados e entender de fato aquilo que a Escritura Sagrada está dizendo. Só que o primeiro ponto que a gente precisa entender é que o juízo de Deus, ele é perfeito. E Deus não me chamou e não te chamou como juiz. Ele tem sentença sobre tudo aquilo que nós executamos, mas você precisa de fato entender
que a nossa justiça, ela é muito falha e você não é capaz de julgar como Deus julga. E é sobre isso que eu quero falar. Quando ele fala aqui, não julgueis para que não sejais julgado, ele está dizendo, para mim e para você, uma direção, não julguem. Por quê? Porque você julgando, você vai falhar. E aí vem uma sentença sobre a tua justiça. Então ele está dizendo para você assim, não julgues, porque se você julgar, certamente você será julgado. Então o julgamento não é algo que faz parte de nós. Ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não diz para você que você deve julgar o teu irmão, porque só o teu irmão sabe aquilo que ele viveu e aquilo que ele passou. Então, muitas vezes nós somos impelidos a sentenciar pessoas que não devemos sentenciar. Nós somos incentivados, às vezes, por pessoas a levantar juízos que vão falhar fatalmente. Mas o ponto que eu acho interessante é que ele diz o seguinte no versículo 2. Pois com o critério que julgardes, sereis julgado. E é isso que eu quero falar com você. E com a medida que com que tiverdes medido, vos medirão também. Se você é uma pessoa que julga muito, certamente você vai ser muito julgado. Por quê? Porque quando você julga muito, as pessoas cobram de você uma justiça. Vou dar um exemplo para você. Eu prego muito e falo muito sobre restauração de casamento, sobre vida financeira, sobre investimentos. Agora você imagina, se eu tenho um casamento quebrado, como que eu vou ter autoridade? As pessoas vão julgar lá, ou ela pregava a palavra falando da restauração, mas ela não acredita que o casamento dela possa ser restaurado. Ah, você fala muito sobre criação de filhos, mas os seus filhos são rebeldes, então você está sendo julgado por aquilo que você defende ou julga certo. Então, muito cuidado com as suas decisões e seus posicionamentos, porque eles podem te levar para a forca. Tudo aquilo que você diz precisa ser avaliado sobre todas as esferas. Então, quando ele diz, com o critério que você julgar, você será julgado. A mesma medida que você usa para medir o teu irmão vai ser a medida que você será medido. E ele segue dizendo, por que você vê o arqueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no seu próprio olho? Ele está dizendo, você consegue ver uma trave no olho do seu irmão, mas a do seu olho você não consegue tirar. Nós somos muito bons em julgar o próximo, mas a nós mesmos, nós simplesmente não conseguimos julgar. Nós não conseguimos olhar para nós e avaliar o que de fato em mim está errado. Aonde eu estou errando no meu casamento, na minha criação com os meus filhos, na minha vida profissional, na minha vida de relacionamento com o próximo, aonde eu de fato estou errando e pecando. E esse é um ponto importante que a gente tem que refletir. Pastora, por que você está falando disso tudo? Porque foi questionado para mim a respeito da Santa Ceia no meu Instagram. E lá no meu Instagram, a irmã virou e falou assim, eu botei as coisas que estão escritas na palavra a respeito da Santa Ceia. E na Bíblia não diz, quem não é casado não pode, quem não é batizado não pode, quem não... Não está escrito a respeito disso. Na Bíblia está escrito que a Santa Ceia é o momento que você tem que fazer para relembrar a respeito de Jesus, a respeito do sacrifício, a respeito daquilo que ele fez por nós. E o apóstolo Paulo ele fala para a gente se examinar, fazer uma autoavaliação. Porém, a irmã virou e falou assim, é um absurdo você falar isso, porque na minha igreja não pode pessoa que não é casada, na minha igreja não pode pessoa que não é batizada, e ela veio com várias regras, e eu virei e falei assim, irmã, o meu papel aqui não é inventar doutrina, o meu papel aqui é pregar a palavra.
E na palavra não tem uma lista de pessoas que pode e que não pode tomar Santa Ceia. Na palavra diz que você tem que se lembrar do sacrifício, olhar para você, pedir perdão, resolver mudar, viver em espírito com o Senhor, mas não tem uma regra. E o meu papel não é ser juiz da vida do próximo. O meu papel é pregar a palavra e conduzir cada um de vocês ao conhecimento da Escritura Sagrada, para que vocês tomem a decisão de vocês pautada no conhecimento que vocês possuem. Então, de fato, é muito complicado para mim ser julgada. E no final das contas ela falou assim, a sua igreja é muito liberal. Não, eu não permito e também não condeno. Eu ensino a palavra e a pessoa se avalia. Que a grande verdade é que todos nós somos pecadores. Nenhum de nós somos dignos a absolutamente nada. Mas o Senhor nos amou primeiro, sem merecermos. Por que você não consegue amar o seu irmão? Por que você não consegue servir ao seu próximo? Por que você olha com um olhar de condenação como se você estivesse numa posição superior? Olha o que a Bíblia diz a respeito de você que perde tempo olhando para o que o seu irmão está fazendo ou deixando de fazer, ao invés de olhar para as suas atitudes. A Bíblia diz no versículo 5, hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, ou seja, se corrige. Então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Presta bem atenção no que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo que você não pode ajudar o seu irmão a ir para o caminho certo, mas você precisa estar certo. Você precisa olhar para você e falar onde eu estou errando e querer mudar para que você consiga ajudar outras pessoas a mudarem. Mas a gente precisa mudar a nossa mentalidade, sofrer uma metanoia, que é atingir uma mentalidade, atingir uma meta de inteligência, onde nós seremos capazes de olhar para nós e dizer, sou falho, sou pecador, não mereço misericórdia, não mereço o amor de Deus, mas mesmo assim Ele olhou para mim e me amou. Então hoje eu quero trazer essa reflexão para dizer para você, cuida da sua vida, corrija você, transforme você, avance você, e se o seu irmão precisar da tua ajuda, estenda a mão e puxe para que ele se levante. Não empurre ele no buraco. E eu digo para você que essa palavra mudou muito o meu casamento. Mudou muito a história da minha vida, porque eu me achava a melhor das pessoas. A pessoa mais correta, a pessoa mais justa, a pessoa que era digna do amor do meu marido, e ele não derramava todo esse amor por mim. E quando eu passei a olhar para mim e falar, eu também erro, eu também falho, eu também sou encrenqueira, eu também sou impulsiva, eu tenho muita ira dentro de mim, eu comecei a arrancar essas coisas de mim. E quando eu passei a agir com amor, que ele vinha trazer alguma rispidez para mim, eu falava, por que você está falando assim comigo? Se eu estou falando normal com você, com amor contigo. E a maneira como eu passei a falar, a maneira como eu passei a agir, começou a gerar transformação no meu casamento, na minha vida, no meu ministério. E isso começou a trazer muitos frutos dentro da minha casa. Então hoje eu quero declarar sobre a tua vida que você vai sim viver o sobrenatural de Deus. Deus vai fazer algo grande e poderoso sobre a tua vida. Mas você precisa corrigir, começar a tirar a trave dos seus olhos para você olhar para dentro de si. Primeiro olhe para dentro. E quando você estiver caminhando para se limpar, comece a sim servir ao próximo, ajudar o próximo, a olhar para o próximo. É um ponto que a gente deve refletir. Eu não tenho tudo, eu tenho um pouco, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar. O que eu entendo é que a gente precisa ser transformado primeiro para transformar. E é isso que essa palavra diz para nós. Então hoje eu quero orar pela tua vida para dizer para você, olhe para dentro. Mude primeiro e você vai ver como tudo ao seu redor vai mudar também. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, graças te dou, Senhor, por essa palavra. Senhor, ensina-nos, Senhor, a não julgarmos.
Senhor, ensina-nos que nós devemos julgar a nós mesmos primeiro, diariamente, que possamos olhar para dentro primeiro, para ser transformado pelo Teu Espírito e ganhar, Senhor, as nações, as multidões, para que venhamos estar firme na Tua palavra, dentro do Teu propósito, vivendo em Ti, conforme a vontade do Teu Espírito. Arranca de nós os carrapichos, os traumas, as dores que temos, que carregamos. Limpa-nos, Senhor, para que possamos ajudar o nosso próximo a estar limpo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, cobre-nos com Teu sangue, é o que eu oro a Ti e te agradeço, em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente a tua vida. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e me ajuda a falar da palavra de Deus para o maior número de pessoas. Deus abençoe a tua vida poderosamente. Eu te espero amanhã às 22 horas para mais um vídeo aqui no meu canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.